tablet, eu tô falando pelo tablet e agora eu vou jogar pro celular, mas vamos conversando enquanto eu tô fazendo aqui. Vai dar tudo certo. Já deu! Já tô te vendo, feliz demais! Bom dia, Carol! Bom dia, pessoal! Coisas de fazer ao vivo, né, Carol? Só pra gente ficar tenso, meu Deus do céu! Exatamente, mas graças a Deus estou vendo a Carol. Então, bom dia, eu sou a Roberta, eu tenho o site Todo Mundo Corre, estou aqui no Instagram também com o mesmo nome, né? E, enfim, procura aí estar falando sobre corrida e tudo que diz respeito ao universo da corrida. Nesse momento a gente não está podendo correr, né? Algumas pessoas até estão conseguindo correr, mas a maioria de nós não. E nem viajar, que é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. A Carol, então, é a viajar correndo, né? Corre e viaja. E, enfim, a Carol veio bater um papo com a gente, na verdade, trazer a gente para viajar com ela. Carol, bom dia, Carol. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade, boa vontade e carinho, capricho de preparar aí tudo para fazer essa live bem bacana hoje. Aí. Não, que isso, eu que agradeço o convite para as pessoas que estão aí assistindo. Eu estou olhando para o lado porque eu estou baixando aqui a apresentação para o celular, mas não é que eu seja mal educada e estou conectada e falando ao mesmo tempo, não. É só porque essa necessidade de hoje fez essa mudança maluca. Eu estava preparada para apresentar no tablet, que é uma coisa que eu já sei mexer e tal. Agora vamos ver pelo celular como é que vai ser isso daí. Mas vai dar tudo certo. Tudo vai fluir como sempre, tá tudo tranquilo. Então, assim, muito obrigada pelo convite, Roberta. Acho que vai ser bem legal o dia de hoje, aí, nossos assuntos, já que a gente não tá podendo, como você mesma falou, viajar, a gente vai dar uma viajada online aí, dar uma corrida online também, por que não, entendeu? Mas nem vai ficar cansado, vai ser uma coisa bem tranquila. Correr sentado na cadeira, Carol, sonho de muita gente, né? Pena que não tem gasto calórico. Com certeza. Acho que agora eu consegui aqui, gente. Vai dar tudo certo. Pronto. Então é isso. Então vamos lá. Bom, e aí o que a gente já começa com a viagem ou a gente vai falar alguma coisa antes e tal? O que você prefere? Carol, pode começar. A gente pode embarcar já na viagem, né? Viagem? Enfim, fazer aí os links, né? Trazer aí as pontes, enfim, vamos por aí. Beleza. Assim, eu pensei em falar sobre duas corridas que tem pontes como tema, porque como a gente está vivendo aí essa fase de estar todo mundo isolado, né? Como você falou, algumas pessoas não estão tão isoladas assim, elas vão para a rua, outras precisam mesmo ir para a rua, não podem ficar em casa. Mas assim, a maior parte das pessoas eu acredito que estejam isoladas. E aí eu pensei em ponte, porque ponte liga um lado ao outro. Então é como se a gente estivesse se conectando, se ligando aqui, né? Todo mundo corre, viajar correndo, todas as pessoas em casa e tal. E aí eu pensei em falar sobre duas corridas que tem como ponte. Assim, não é o tema principal, mas chamam a atenção por suas pontes. E aí eu resolvi trazer. São duas corridas que, inclusive, estão no Todo Mundo Corre, que é a Maratona de Istambul, senão a gente vai viajar para o exterior, e a gente também vai viajar aqui no Brasil, que é a Corrida das Pontes, lá de Recife. A gente tinha, né, aqui no Rio, a Corrida da Ponte, que é lá a Ponte Rio-Niterói, só que, infelizmente, ela só teve, recentemente, né, que ela já é uma corrida antiga, mas recentemente ela só teve edições em 2011, 12, 13, depois por conta lá da queda da perimetral, né, de tirarem a perimetral, aí meio que suspenderam as obras do Porto Maravilha, etc. E ainda não voltou, mas seria uma coisa bem legal de voltar, porque é uma experiência maneira. Você chegou a fazer? Não, eu não fiz. Você fez, Carol? Fiz a de 11, 12 e 13. Assim, foram experiências incríveis de histórias mesmo. Assim. Sempre tem que ter história, né? E dessa vez, assim, claro, tinha histórias muito malucas e muito doidas. Na primeira edição, eu vou contar outro dia, pra gente não fugir do foco, mas assim, na primeira edição foi uma coisa
de louco, de louco. Aquela coisa assim, que, pô, é uma corrida diferente, vamos fazer. Vamos fazer. Tá preparada? Não, mas a gente vai. Aquelas histórias, assim, sabe? E aí depois vai lá e passa o perrengue. Olha, é uma loucura, mas isso a gente fala depois. Então vamos viajar para as pontes, né? Bom, eu vou pegar o celular, vamos ver se ele vai. Não, tá tudo branco, Carol. Tá branco. Bom, agora então, foi. Então, a gente está chegando a Istambul. Istambul, uma cidade na Turquia, que, na verdade, muitas pessoas pensam que Istambul ela é a capital da Turquia, mas não é. Istambul ela é uma cidade muito importante na Turquia, mas a capital dela é Ankara, que fica mais para o interior. Eu nem conheço Ankara, é um lugar que eu gostaria de conhecer, mas Istambul é uma das cidades que eu digo assim que se eu pudesse morar, é minha segunda casa, assim. Eu gosto muito de lá, eu já fui lá algumas vezes, porque é um lugar incrível. E a particularidade dessa prova, né, que é a Maratona de Istambul, ela tem outras distâncias, ela tem 8 quilômetros e ela tem 15 quilômetros, então dá para todo mundo participar, quem tiver interesse. E a particularidade é porque Istambul, ela está localizada na divisão, agora eu tô torta aqui, mas vamos lá, na divisão entre Ásia e Europa. Então é uma cidade que está em 2 continentes. E a corrida você larga na Ásia e chega na Europa. Eu sou uma pessoa que eu adoro essas tranqueiras assim, de diferente, sabe? De placa. Caraca, você está na Europa, você está na Ásia. Ou quando você viaja aqui, fala assim, aqui é a divisão entre os estados. Então, assim, eu gosto de tirar foto nessas placas, sabe? Eu acho muito legal. E a proposta dessa corrida, eu falei, gente, eu preciso participar. E ela, vamos ver se vai passar. Passou. Beleza. Então, essa prova, ela acontece, como eu falei, ela larga na Ásia e ela passa por essa ponte, que é a ponte do Bósforo. Antigamente se chamava ponte do Bósforo, porque essa ponte passa por cima do Estreito de Bósforo, que é um estreito que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro, que fica mais... Ah, meu Deus, vai começar essas notificações. Desculpa, Oh, meu Deus. E ela passa por essa ponte, que está aqui. E essa ponte atualmente ela não se chama mais ponte do Bósforo. Ela mudou para a ponte dos Mártires de 15 de julho, por conta de uma tentativa de golpe de tirar o atual presidente lá da Turquia, que é o Erdogan. E como algumas não, né, muitas, 290 pessoas se juntaram, quer dizer, muito mais pessoas se juntaram nesse dia para poder evitar essa tentativa de golpe. E 290 foram mortas. E aí o Erdogan, a gente não vai entrar no caso político ali, mas são vários problemas. O Erdogan, ele meio que para homenagear essas pessoas e para deixar marcado também, né? Porque tem sempre essa coisa assim de, eu vou deixar marcado na minha época e tal. Mudou o nome da ponte, de Ponte do Bósforo, para Ponte dos Mártires, de 15 de julho, que foi o dia que aconteceu esse problema. E aí, essa é a ponte. Ponte incrível, essa foto é a entrada lá, a página inicial da corrida, lá da maratona de Istambul. E assim, a foto é linda. Eu fiquei assim, gente, nem nos meus melhores sonhos eu poderia ter tirado uma foto linda dessa. Então eu falei, vou tirar um print e vou colocar. Porque assim, dá uma motivação pra você sair correndo. Eu quero correr, e aí vai, entendeu? Porque é muito incrível. E aí você larga, como eu falei, na Ásia e chega na Europa. Esse aqui é o percurso dos 15 quilômetros que eu peguei, e aí mostra aqui no cantinho, poxa vida, mostra aqui no cantinho a questão da ponte. Então, onde está a ponte? Aí aqui a foto da gente passando na ponte, que era o sonho que eu queria passar nessa ponte. E essa ponte é interessante porque ela só para mesmo de funcionar e só funciona para pedestre no dia dessa corrida. No restante do tempo, ela funciona como para carros mesmo, para veículos. E aqui é o que eu acho fantástico, a questão das placas. Esse cantinho aqui tá pequenininho e toda mal feita, porque eu acho que tem alguma energia ali que não me
deixa eu tirar foto dessa placa, eu já tentei várias fotos, que é a placa Welcome to Asia, que é assim, bem-vindo à Ásia. E todas as minhas fotos, se eu pegar todas elas aqui, vocês iam ver e falar assim, minha filha, qual é o seu problema com essa placa? Não sei, porque sai tudo tremido, tudo horrível. E já da Europa, né, Welcome to Europe, então você chega, você tá correndo e aí você chega e tem essa placa de boas-vindas. Então assim, incrível, uma ponte muito legal, uma prova muito boa. Certo? Então aí a gente sai agora, pega o avião, sai da Turquia, de Istambul e vem para o Brasil num voo direto para Recife. Recife é considerada a Veneza brasileira, porque tem muitos canais ali. Então, chegamos a Recife. E aqui a gente vê Recife, uma parte, né, da cidade, que é onde ocorre mais a parte da corrida. E esse mapa eu coloquei para mostrar, vou tentar aproximar aqui, para mostrar que a cidade é banhada por dois rios, o rio Capibaribe, que é esse daqui, e o que está vindo do lado de cá, que é o rio Beberibe. E eles se encontram aqui nesse centrinho, que é onde ocorre a corrida. Então a gente corre numa ponte que vai passar por cima do rio Capibaribe, quer dizer, a maior parte delas é do rio Capibaribe, e a gente corre por uma ponte que vai passar no rio Beberibe. Então é bem interessante. E as pontes têm várias histórias. Aí eu marquei aqui o rio, porque agora tá de cabeça para baixo, deixa eu olhar aqui, colar para não... tá certo, porque eu tenho problemas com direita e esquerda, então aí esse aqui de baixo é o rio Capibaribe e esse daqui está vindo é o rio Beberibe, e eles se encontram nessa região aqui, e aí vão sair para o oceano. Aí aqui algumas pontes pelas quais a gente passa por 7 pontes nessa corrida. São, assim, tem corridas de 5 quilômetros, distância de 5 quilômetros e distância de 10 quilômetros. E aí a de 5 você não passa por todas as pontes, mas a de 10 você passa pelas 7 pontes. E aí a gente larga desse forte, já começa com uma coisa histórica, que é o Forte Brum. Lugar muito bonito, muito incrível, tem visitação, dá pra você ir lá conhecer e tal. Larga do forte, e esse é o percurso da prova. Então, mostrando aqui os pontos e as pontes pelas quais a gente passa na corrida. Então, é bem interessante. Aí a gente sai do Forte Brum e começa a nossa corrida e já vai direto. O Forte Brum tá pra cá. Cadê? Deixa eu olhar aqui. O Forte Brum tá nessa marquinha aqui. E a gente já sai do Forte Brum e entra na Ponte do Limoeiro. Essa é a Ponte do Limoeiro. O rio Beberibe tá vindo aqui. É a última ponte pelo qual ele vai passar antes de encontrar o rio Capibaribe. E essa ponte, eu vou descansar a mão enquanto isso eu vou explicando. Essa ponte, até eu coloquei no post que eu tinha pesquisado e falava que era porque a região tinha muitas plantações de limão. Mas depois, pesquisando, depois eu vou te mandar para corrigir lá no post, que a verdade mesmo é porque ali passava uma estrada férrea que ligava Recife a Limoeiro. E por isso que ela ficou sendo chamada de Ponte do Limoeiro. Depois eles tiraram, né, a parte dos trilhos e aí a ponte virou uma ponte rodoviária, não mais ferroviária. E aí a gente sai da Ponte do Limoeiro, aí dá uma voltinha, deixa eu voltar o foco aqui, dá uma voltinha pela parte da cidade mesmo, sem ser ilha nem nada, e aí a gente chega na Ponte Princesa Isabel. Essa ponte, ela tem um problema, assim, não é um problema, é porque muitas pessoas confundem o nome da ponte. Uns chamam de Ponte Princesa Isabel e outros chamam de Ponte Santa Isabel. Por que essa confusão? Porque, na verdade, a ponte está na Avenida Princesa Isabel e ela chega, não sei se dá para enxergar, aqui uma casinha rosa. Aqui é o Teatro Santa Isabel. Então, como ela chega no Teatro Santa Isabel, algumas pessoas falam que ela é a Ponte Santa Isabel, mas na verdade não é. É a Ponte Princesa Isabel.
Carol, eu tô aqui impressionada, porque a Carol, assim, professora de biologia, né? E dando uma aula de geografia pra gente, a didática, a forma como ela explica, tudo com muito cuidado. Sensacional, Carol. Não sei como o pessoal tá recebendo aí do outro lado, mas eu tô aqui encantada. Legal, obrigada. Aqui é tudo multifunção, minha filha. A gente estuda história, a gente estuda geografia, a gente fala de biologia, é uma mistureba toda. Aí a pessoa fica louca, não sabe por quê, mas tá tranquilo. Que bom que tá gostando. Se a galera estiver gostando, põe aqui embaixo, pode pôr pergunta também. Eu não tô vendo muito bem as perguntas, porque eu tô com o celular na minha frente, assim. Mas a Roberta tá de olho e qualquer coisa ela fala aí, entendeu? Inclusive a Tatiana fez aqui tava perguntando se um dia, né, ela consegue fazer os 5K em Recife. É claro que consegue, Tatiana. Com certeza, vai ser fantástico. Você vai amar, tenho certeza. Que é a Tatiana Prata? Isso. Eu vi a Tatiana Prata subindo aí, eu falei, acho que ela deve ter sido a Tatiana. E Tatiana Recife, então acho que super válido, entendeu? Uma boa desculpa para dar um pulinho lá quando as coisas estiverem resolvidas para tentar essa prova. Essa prova, ela geralmente acontece em março. Mas esse ano, por conta de todos os problemas, ela foi transferida para julho. Eu não sei se vai acontecer em julho, né? A gente fica sempre na dúvida. Mas está lá no site oficial, como até ontem, quando eu olhei, estava como data de julho. Então, de repente... Mas acho que para julho está muito perto. Deixa pro ano que vem, que aí dá tempo de treinar com calma, tudo certo. E aí faz em março. Porque em março é aniversário da cidade, então aí eles unem a história de fazer festa do aniversário da cidade com a corrida comemorativa. Eu acho legal também. Bom, Desculpa, Carol, te interromper. Essa é a Maratona Maurício de Nassau? Não, essa é outra. Essa é a Corrida das Pontes. Essa é a Corrida das Pontes. A Maratona de Maurício de Nassau é outra. E a gente vai falar dele daqui a pouco. Então tá bom. Ai, meu Deus. Então, ó, a gente saiu então da ponte. Volta, amigo. Isso. A gente saiu da ponte Princesa Isabel. Meu Deus, deixa eu ficar aqui. Que eu tô perdido. Isso. A gente saiu da ponte amarelinha aqui, Princesa Isabel. Aí vem por aqui e pega essa ponte, que é a ponte Buarque de Macedo. Ela é a maior ponte do centro aí do Recife. E ela é a ponte, cadê? Aqui, a maior ponte de Recife. E Buarque de Macedo, ele foi ministro dos transportes do estado. Então essa é a ponte. É uma ponte simplesinha, não tem muito detalhe não, mas se você vê o rio, é uma coisa bucólica, é bem interessante. Saindo da ponte Buarque de Macedo, aí a gente vem para a ponte Maurício de Nassau, porque a gente vai a Buarque de Macedo, corre um pouquinho no centro histórico, e aí vem para a ponte Maurício de Nassau. Essa ponte também é uma ponte simples, mas ela tem uma particularidade, porque Maurício de Nassau, ele foi o governante lá dessa região, dessa capitania, na época que os holandeses invadiram o Brasil. Sou péssima com datas, mas na parte de 1600, por ali. Não vou falar assim, foi em 1624. Eu não tenho, eu sempre esqueço. Eu sei assim, século 17, então já fica mais ou menos assim. E aí Maurício de Nassau, ele governou essa capitania durante o período da invasão holandesa, ele era holandês, tanto que existe um museu para ele, eu não conheço, mas é um museu dedicado a Maurício de Nassau, na Holanda, né, porque ele era holandês, claro, na cidade de Haia, e dizem que é uma coisa incrível. Então, assim, pô, tem tudo a ver, né, Brasil ali e tal, e diz que tem coisas de Brasil lá, as figuras, as imagens de como era na época e tal, então deve ser bastante interessante a visita. Quem tiver a oportunidade, dá um pulinho em Haia, tudo assim, pulinho, né, dá um pulinho em Haia para conhecer. E aí ele fez vários benefícios, assim, tem pessoas que criticam a questão da invasão e tal, mas eles trouxeram várias tecnologias e vários benefícios para os lugares que eles ficaram lá e tal. E essa ponte, ela foi construída nessa época mesmo, de 1600 e pouco. Só que o que aconteceu?
desde aquela época, né, já havia problemas com gastos excessivos. Então, assim, gastou-se muito para construir essa ponte. Então, numa tentativa de conseguir uma parte desse dinheiro de volta, no dia da inauguração, Maurício de Nassau, quer dizer, antes, né, da inauguração, ele começou a fazer tipo um spoiler, assim, gente, venham para a inauguração da ponte, vocês vão ter uma surpresa no dia que essa ponte for inaugurada, eu vou fazer um boi voar por Recife, por cima da ponte. E aí todo mundo ficou naquela curiosidade, como assim um boi vai voar? E para isso as pessoas tinham que pagar para ver o boi voar. Então eles só iam ver o boi voando se eles pagassem. Então era como se fosse um pedágio. E aí o que aconteceu? As pessoas pagaram e realmente o boi voou. Mas como que esse boi voou? Ele criou asas e saiu voando? Claro que não. Uma artimanha aí que foi feito, que o boi, mataram um boi e empalharam esse boi e amarraram o boi com cordas e com roldanas. Então, um esquema lá de roldanas e cordas, o boi passou voando pela ponte. As pessoas viram aquilo e acharam que era um mundo fantástico, um mundo incrível, um boi voando. Então, assim, a curiosidade dessa ponte é justamente por conta dessa história. Então, as pessoas vão lá para ver a questão da história do boi e tal. Então, é bem legal. Aí a gente sai da ponte de Maurício de Nassau e vem para a ponte Duarte Coelho, que é essa aqui que está marcada de vermelhinho. Duarte Coelho foi o primeiro governador da capitania de Pernambuco, antes mesmo da invasão holandesa, e a particularidade dessa ponte é que é aqui que acontece posso falar desfile, de repente, do Galo da Madrugada, a galera que gosta de carnaval e tal, tem lá o Galo da Madrugada e é dali que ele parte. E dali ele vai para o restante da cidade fazer lá a comemoração do carnaval. Saindo da ponte Duarte Coelho, a gente dá uma voltinha aqui pela parte da cidade e depois a gente vem para a ponte Boa Vista, que é a penúltima ponte do nosso roteiro por aqui. E aí nessa ponte Boa Vista, ela foi construída pelo engenheiro Pereira Passos, que é o engenheiro que foi prefeito aqui do Rio de Janeiro, olha que legal. Então ele construiu, fez o projeto para essa ponte e esse Pereira Passos é o responsável por toda a mudança ali da Avenida Central, do centro aqui do Rio e tal, da Rio Branco. E ele fez essa ponte, eu achei interessante. E essa foi a ponte que eu amei. A ponte mais bonita do trajeto. Ela é toda feita de treliça. E você passa por dentro da ponte, é uma coisa incrível. E no final, quer dizer, nas extremidades, tanto de um lado quanto do outro, você encontra esses pilares metálicos que contam, cada um conta a história, tá fora de foco, né? Cada um conta a história de Pernambuco. Então tem datas importantes, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali e tal. Então, assim, a ponte é muito legal, é muito bonita, vale super a visita, porque é interessante. Aí a gente sai dessa ponte Boa Vista, vai dar a volta lá pelo centro histórico ali também, tem vários, passa por um outro forte e tal, e depois a gente vem para a última ponte do trajeto, que é a ponte giratória. Ela tem esse nome porque antigamente ela girava, ela tinha um mecanismo que ela se abria e ela se fechava para deixar passar os barcos, os navios, que eu não sei se navio iria entrar aqui, mas os transportes marítimos mesmo. Então ela abria porque aqui é onde está desembocando o rio Capibaribe, depois que ele já se juntou com o rio Beberibe. Agora eu não sei se está vindo de cima ou de baixo, que eu estou ao contrário aqui. Mas ele se juntou, estão amigos agora, e já estão saindo aqui para serem desembocados lá no oceano. E essa ponte, ela girava, por isso que ela tem o nome de ponte giratória. Só que aí, com o tempo, ela foi se degradando. Ponte giratória que não é mais ponte giratória, agora ela já é de concreto. E ela foi desmontada e aí construiu-se essa nova ponte, que é a ponte 12 de setembro.
passando essa ponte, a gente volta para o Marco Zero, aí tem os letreiros, as placas que a gente ama para tirar foto e tal. Passa por uma escultura muito legal, que é o Leão de Nuca. E quem já teve a oportunidade de ir ali no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que fica ali na Praça Tiradentes, recomendo a visita quando tudo voltar ao normal e tal, a entrada é gratuita, você vê várias obras, né, do artesanato, é bem interessante. E lá tem várias obras de Nuca e um desses leões, ele tá lá. E aí a particularidade desse leãozinho aqui no CRAB é que você vai encontrar, podia ter pego a foto, você vai encontrar vários tipos de leões. Você vai ter um leão assim, com o cabelo todo enroladinho, com a juba, né? Todo enroladinho. Você vai ter leão com a juba alisada. E você vai ter um leão meio, assim, com o cabelo meio psicodélico. E aí as pessoas brincam dizendo que é o leão com progressiva, o leão com... qual é a outra? Permanente. E um outro negócio de cabelo de leão. Então, assim, você vê 3 fases diferentes. Porque os artistas geralmente têm suas marcas, né? Suas particularidades. E esse artista, ele é voltado para esse tipo de arte e tal. Então, tem essa estátua, esse monumento gigante aí do Leão de Nuca. É bem interessante. E aí, depois, finalmente, chegada. As fotos tá torta, porque eu não tinha foto da chegada, mas aí eu tirei o print do vídeo mesmo. Então, depois de tudo isso, depois de 10 quilômetros, a gente chega. Eu pensei assim, gente, por que a largada é tão cedo, né? 7 horas da manhã, podia ser um pouquinho mais tarde. Eu acho que a largada poderia ser até muito mais cedo, porque é um calor. A gente tem que dar parabéns para essa galera de Recife, que assim... corre nesse calor louco, é tenso. Chegar no meio do caminho e falar assim, água. Eu não tenho costume de jogar água na cabeça, que eu acho um desperdício com a água do mundo, mas assim, eu pensei, não, cara, joga água, porque tava já fervendo, um negócio intenso. E aí, com isso, a gente acaba o nosso tour pelas pontes, tanto de Istambul quanto aqui de Recife, e espero que vocês tenham gostado aí desse tour, pra gente animar o período e planejar aí pro futuro. Exatamente. Carol, em 10 quilômetros passou por todas essas pontes? Sim, 7. São 7 pontes. O de 5 eu acho que passa por... Você perde 2 pontes. Caramba, então você vai passar por... não é nem um percurso tão longo, né? Pra poder passar por todas elas. Sim, e é aquilo, né? Você tem, como é que fala? Atrações pelo caminho. Então, as pontes chamam sua atenção. Tem pontes que tem estátuas de personalidades. Então, aí é claro, você vai querer tirar foto, você não sabe nem quem é. Mas, assim, tira, depois pesquisa e vê quem é que tá ali, entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante. E você acaba não percebendo, apesar do calor. O calor te lembra. Te lembra que você tá correndo, tá muito quente. Mas de resto, tranquilo, assim, é bem maneiro. Carol, tem uma pergunta aqui do Edgar do Método 56, ele tá perguntando o seguinte, ele tá te parabenizando pelas histórias e aí das cidades visitadas, e realmente, mais uma vez, Carol, parabéns aí, ó, aula de história, geografia, gente, sensacional isso. Viagem, aula, tudo online. Tudo online. O novo mundo. E ele está perguntando como é que você define, né, esse seu calendário de provas pelo mundo. A Carol já viajou aí para vários lugares, já fez provas aí, acho que, enfim, já fez em todos os continentes, né, Carol? Isso com certeza. Não? Nunca parei para pensar sobre isso. Já fiz da Ásia, porque a Turquia começa na Ásia e chega na Europa. Ah, que bom! E aí tá perguntando como é que você então define as cidades e a preparação para essas provas, porque você participa de uma prova de 5, de 10, de maratona, de ultra, a Carol tá em todas. Tudo que aparece assim. Então, eu gosto de provas com particularidades, foi aquilo que eu falei. Pô, só tem essa oportunidade de passar nessa ponte, então vamos correr isso daí. A de Atenas, caraca, é o caminho original, vambora, entendeu? Então assim, eu gosto das curiosidades, eu gosto
gosto, como eu já mostrei aqui, né, de história, de geografia e tal. E às vezes, assim, eu gostava muito das aulas de geografia na escola. E aí eu pensava, cara, isso aí deve ser muito maneiro conhecer. Aí quando você vê que tem a possibilidade de correr no lugar, é agora, entendeu? Assim, antes eu era muito mais desesperada, né? Porque, assim, era mais fácil. Agora, não tô, Otávio, eu não tô te criticando, entendeu? Mas agora, assim, a gente casa, né? A gente tem outras prioridades. Ele tá aqui na live, hein, Carol? Mas, assim, antes, quando eu era solteira, então era assim, essa prova é legal, quero ir. E ia e vambora, entendeu? Então, tá certo. Agora não, agora a gente tem que achar férias em comum. Então, assim, quando vai ser quando vão ser suas férias? Vão ser dia tal, mês tal. Então, vamos procurar alguma prova nesses meses, entendeu? Mas antes era louca. E isso também é errado, porque e a minha treinadora, na época, ela falava isso. Você fica pegando uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, isso não vai fazer bem pra você. Olha lá, ele botou mãozinha. Isso não vai fazer bem pra você. E eu pensava assim, imagina que não vai fazer bem. Então era uma prova atrás de outra. Esse ano eu completo 10 anos de corrida. E aí eu tava vendo, tem uma tabela com todas as corridas que eu participei, com número de peito, pace, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo monitoradinho, pessoal. Coraçãozinho pra organização da Carol. Inspiração! Pessoa louca, né? Porque tem tudo. E aí eu tava vendo o meu calendário de 2010, quando eu comecei, beleza, tá pouco porque eu comecei já no segundo semestre. O calendário de 2011, de 2012, realmente minha treinadora, ela passou perrengue comigo, porque era uma prova atrás de outra. Era todo final de semana tinha prova. E a minha mãe até uma vez falou assim, teve um dia que a gente não teve prova, era um domingo, porque minha mãe ia, meu pai ia, todo mundo chocada, todo mundo ia comigo pras provas, né? Porque era um evento, uma coisa legal, divertida e tal. E aí teve um dia que minha mãe falou assim, amanhã a gente vai pra onde? Eu falei, não, amanhã não tem prova. Ela, graças a Deus. Tipo assim, ela já também não aguentava todo final de semana a prova. Então, assim, hoje em dia, aí depois, né, como eu falei, faz uma prova atrás de outra, uma prova atrás de outra, mesmo você fazendo musculação, seu corpo não aguenta. Depende, né? No meu corpo não aguentou. E aí, claro, lesionei. E lesionando, você fica paradinha, quietinha, fazendo o que tem que ser feito para poder voltar, e aí você acaba pensando e vendo que, na verdade, é importante. Isso é para cada um, tá? Eu tô falando o que funcionou para mim. Então, assim, esse negócio de ficar à prova todo final de semana, para mim, não funcionou. Então, hoje são provas selecionadas de acordo com aquilo que eu falei, de organizar férias, organizar datas e se possível, assim, poxa, essa prova é interessante. Aquela que eu escrevi sobre a Maratona do Vinho lá da França, eu tenho vontade de fazer aquela prova. Só que você tem que organizar para ver o dia, a data que vai bater. Aí você fala assim, você não trabalha? Trabalho. Claro, trabalho muito, entendeu? Muito, muito. Mas assim... Tem que pagar as viagens, né, Carol? Trabalho pra caramba, mas como eu sou professora, eu tenho a facilidade, tenho uma direção que entende e eu como é que fala, compenso esses dias. Então, se eu falto uma semana, que eu trabalho 2 dias por semana na escola, então, se eu trabalho 2 dias por semana e eu falto esses 2 dias, eu vou dar aula num outro dia, que a turma tenha tempo vago, que um professor faltou, ou um outro horário, para poder compensar. Então, assim, é tudo no malabarismo, entendeu? Pra gente conseguir organizar tudo do jeito que a gente quer. E aí é bem interessante, bem legal. Então, dessa forma, e agora menos provas do que antes, desesperadamente. E a treinadora agradece, né? Pois é, hoje eu não treino mais com ela, Jaqueline Terto, linda, maravilhosa, amo. Mas assim, o de agora também vai agradecer. Exatamente. Carol, o Otávio está perguntando aqui, que prova fora do Brasil você acha que todo corredor precisa fazer uma vez na vida? Dúvidas. Eu tenho aqui o meu palpite. Deixa eu ver se a Carol vai falar. Não, assim, eu acho que a pessoa, se tiver a oportunidade de fazer o caminho original, eu acho válido. Maratona de Atenas, acho super válido, porque assim, você não vê as coisas
como é que eu vou explicar? Você não vê nada do passado ali, né? A cidade está toda moderna, está tudo já do jeito que a gente está acostumado. Mas o fato de você pensar, sabe assim, cara, esse cara correu aqui tantos anos atrás e tal, toda a história que tem por trás, assim, eu acho interessante. Acho, e aí, no caso, esse aí teria que ser a maratona, porque não tem outra corrida ali no meio do caminho que tipo, 21 quilômetros você passa pelo caminho. Não, essa teria que ser inteira. Mas você tem provas menores, por exemplo, a Paris-Versailles, ela é uma prova muito legal, muito legal. E você vai assim na freneticidade e quando você vê, por exemplo, eu larguei e eu tô correndo, vendo, caraca isso, caraca aquilo outro. E aí quando você vê, eu falei assim, que quilômetro que eu tô? 5? Eu nem percebi o 1, não percebi o 2, não percebi o 3 e tal. Porque você vai fluindo, assim. E aí quando você chega lá em Versailles... Ai, gente, quando você chega em Versailles, eu vou contar uma história não hoje. Quando a gente gravou um podcast, que você falou assim, vamos fazer um podcast com histórias engraçadas, essa história precisa estar no podcast. Porque, assim, foi a maior bizarrice da minha vida nesse lugar, mas assim, enfim. E aí você chega a Versalhes, você não chega em frente ao palácio, mas você chega próximo, então aí você pode tomar banho lá, tem um lugar um ginásio que eles disponibilizam para você tomar banho, e é aí que entra a história bizarra. E aí depois você pode visitar o Versalhes, sabe? Assim, é muito maneiro, é muito incrível, e o caminho é bonito também, vale a pena. Ai, gente, nesses dias eu só pensei nisso, assim. Tem o Dunga, para quem gosta de desafios, né, que até já foi falado aqui lá naquele dia. Foi o Luiz que falou? Foi um podcast que você falou que você se surpreendeu com a corrida, né? Sim. Então, assim, você pensa, 4 dias e tal, nossa, é uma coisa diferente, assim, é uma coisa, uma estrutura. A outra quer saber, é curiosa. Tatiana, vão ser umas 3 horas de podcast, porque a Carol tem tanta história engraçada. Hoje a gente vai parcelar, entendeu? Fazer episódio 1, 2 e 3. Muito doido, cara. Eu já separei 2, eu já anotei ali. Eu falei assim, tem que falar essa e essa, que são as histórias mais malucas. Mas enfim. E aí, assim, são 4 dias que você não percebe, sabe? E aí, quando você chega no último dia, e aí todo mundo, assim, tá torcendo por você. E quando você chega com as suas 6 medalhas, todo mundo, oh, que legal, não sei o quê, tá. Então, assim, é uma experiência diferente. Eu mordi minha língua, porque eu disse que eu nunca quis ir pra Disney, sempre que as pessoas falavam assim, vai pra Disney. Eu falei, gente, que esse povo vê na Disney, cara? Vê bicho lá, os personagens, nada a ver, não sei o que, tal. Caramba, tanto que a minha ideia era ir e ficar no hotel, porque eu não fui sozinha, e aí ficaria no hotel e tal. Acabou que eu conheci um casal lá, que também era brasileiro, eles moram na Barra, e a gente no Facebook, assim, quem tá indo pro Dunga? Eu tô indo também, eu moro onde? Moro na Barra, moro na Jacarepaguá. Gente, hoje é o seguinte, nós estamos hoje super amigos e tal, eles meio que me adotaram, e aí eles me levavam pros lugares e tal. Eu falei assim, gente, que incrível! A gente foi no Universal Studio, eu falei assim, eu quero voltar aqui, porque é muito legal, entendeu? Então, assim, mordi a língua total, acho super válido. E dentro do Brasil, qual prova interessante? Pode ser off-road também, nossa. Dentro do Brasil, essa das pontes, eu falo sempre dela porque eu achei muito incrível essa prova, muito legal. Deixa eu pensar aqui alguma que seja muito interessante. Para quem gosta de vinho, né, que a gente falou da maratona lá de fora, do Medoc, aqui tem uma corrida do vinho, mas a proposta não é muito igual de não ter, como é que fala? Não tem vinho servindo. Eles falaram que teria no dia, não sei se naquela edição foi assim, mas assim, diz que tem vinho servindo no caminho e não teve. Mas é uma prova legal, porque passa por vinícolas, então você vai vendo as uvinhas penduradas, a paisagem é bem bonita, assim, é bem válido. E deixa eu pensar, gente, aqui. É tanta prova que a gente faz, que a gente acha que é legal, que é incrível. A volta à ilha, que é a volta da ilha de Florianópolis. Só que aí você tem que ir com equipe, revezamento, né? Então você precisa você passa o dia inteiro na prova.
Um sonho, Carol, fazer essa prova. Eu acho muito maneiro. A gente podia pensar em um grupo, organizar e ir numa próxima, porque é muito incrível. Você passa o dia inteiro voltado para aquilo. Começa cedão, e aí um vai correndo, o outro vai correndo, e aí fica todo mundo como é que fala? Naquele desespero ali de vai conseguir, não vai conseguir, e tá engarrafado, e aí chega atrasado no ponto de troca, o outro já tá te esperando. Mas assim, é fantástico, é um dia de muitas emoções. O que mais, gente? Prova assim que... O Rafael tá falando aqui, Carol, você já fez X-Terra, já participou do Tutã? Eu fiz só o X-Terra do Costa Verde ali, de Mangaratiba, do hotel. Vai ser o meu primeiro X-Terra, quando puder acontecer. Muito bom, muito bom. E é prático, porque ali dá pra você fazer um bate-volta. Eu ficava hospedada, mas assim, depois eu vi que não havia necessidade. Você pode sair cedo daqui, não precisa ir na alta velocidade, pode ir normal, respeitando, até porque a estrada ali tá cheia de pardal. E aí você chega lá, corre e volta. É muito, muito prático, muito legal mesmo, muito legal. Essa que ele falou aqui em cima, acho que eu perdi já. É o Estrada Real. Não, Estrada Real. A Estrada Real também, o pessoal fala muito bem dela, nunca fiz não. Eu dei uma parada com as trilhas, porque você não tem onde treinar direito, né? Tava um período meio esquisito, e aí pra você ir pra floresta era uma coisa meio estranha, pra treinar às vezes sozinha também era uma coisa estranha, então aí eu dei uma parada com as provas de trail por conta disso. Mas assim, tem aquela XC Run, a Xícera Itaipava, ela também pode entrar na história do podcast, mais um podcast, porque ela também é uma prova muito doida e muito sinistra. São 50 quilômetros, mas eu não fiz 50 quilômetros lá não, eu dividi. E aí por causa dessa divisão é que a gente tem altas histórias para contar dessa prova, porque são engraçadas, bem engraçadas mesmo, assim, muito maneiro. Se quem gosta de ultramaratona, né, que já que eu falei 50 km eu lembrei, tem uma prova lá na Chapada do Araripe, e no Ceará, que é Desafio da Chapada do Araripe. E agora eu esqueci, são 50 ou 53, acho que são 50. Isso, são 50, porque quando chegou no 43 eu comemorei falando assim, sou ultramaratonista, porque eu passei do 42 pro 43. Mas são 50, tá assim, 53? Não, 50. 50 quilômetros dá pra você fazer em dupla, ou você faz os 50 quilômetros completos, e é uma prova também muito maneira, muito maneira. Você passa por paisagens, assim, muito legais, passa pela Floresta Nacional lá da Chapada do Araripe. Então, assim, tem paisagens, tem os animais que são diferentes, alguns você consegue ver e tal. Tem cachorro que corre atrás de você tem que correr mais rápido que o cachorro tá atrás de você. Mas, assim, é bem interessante também, uma boa prova, assim. Pensando, tinha, né, muito a questão da série do K21 Series, mas eles saíram do Brasil, não voltaram mais, só tem fora. Também nunca fiz nenhuma prova deles fora. E que eu possa me lembrar, assim, são essas. Aqui no Rio, uma prova legal, e que é uma prova cheia de história, é a Meia do Porto, né? A gente passa por vários pontos de interesse turístico ali. Então, quem não está correndo no desespero e consegue ver a paisagem e tal, e consegue apreciar os prédios e tal, porque, claro, tem gente que está indo para pace, para quebrar recorde, para ganhar e tal, então provavelmente não vai ver mesmo, porque vai estar focado naquilo. Focado. Sim, mas assim... Pra quem tá de boa e que vai assim, quero correr, quero ver uma paisagem legal, quero ver uma coisa interessante, a Meia do Porto é interessante, porque ela passa por vários pontos ali do centro histórico e a gente consegue ver coisas legais, assim, bem interessantes também. Acho que são essas, pensando aqui, assim, rapidamente, são essas. O Otávio tá perguntando sobre a UAI, Carol. Você já participou da UAI, né? A gente já conversou sobre isso aqui em podcast. Sim, a UAI é boa também, claro que é. Pior que eu apertei aqui agora eu não tô enxergando, espero que... Não sei sair. Não sei sair, deixa assim mesmo, tá tudo certo. Mas eu tô aparecendo, né? Tá sim, tá tudo bem. Então tá bom. A UAI, ela é uma prova incrível para quem gosta de estradão, assim, e de correr livremente e tal, porque tem distâncias pequenas, né? Tem 25 km, a menor é 25 quilômetros, e tem as 200 e carambadas quilômetros enormes que as pessoas correm.
e pode fazer até, a gente faz sozinho, né, e tal, esses 200 e tantos quilômetros, que são 238, eu não estou bem certa não. E aí, a UAI é uma prova boa, eu fiz o 25, gostaria de voltar para fazer o 65, acho que seria uma coisa interessante, porque é uma prova que você não precisa correr o tempo inteiro, né? Você pode dar uma descansada se você quiser, é aquilo que eu falei, se você não estiver preocupado com o ritmo, você pode ser uma pessoa e ir em paz, não tem aquela coisa do desespero. Como eu falei, é um estradão de terra, você vai. Tem algumas subidas meio fortes lá para o 65, mas assim, acho válido também, por uma experiência assim, de vida e tal, para ter a experiência. Eu fiz os 25, como eu falei, aí eu voltei pro hotel, tomei banho, comi, almocei, papapá, e fui resgatar o Otávio no 65 lá numa outra cidade, que é a cidade de Alagoas. Aí eu falei, vou lá então, vou sair um pouquinho mais cedo e tal, e vou de carro, né? Fui de carro lá pra resgatar. E aí, tô indo e tal, e o GPS me mandou pro lugar errado, aí você pede informação, não sei o que, acabou que eu cheguei na tal da estrada que eu tinha que pegar, que é uma estrada cheia de tijolinho lá no chão, uma estrada diferente. De repente eu tô subindo de carro, aí eu vejo uma pessoa andando, eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que essa pessoa esteja correndo ao uai. Aí quando eu cheguei mais perto, a pessoa, coitada, tava toda já destrambelhada, já assim, aí eu pensei, tá tudo bem? Aí a pessoa, não! Eu falei, meu Deus, mas também não posso ajudar a botar no carro e levar, porque senão a pessoa vai ser desclassificada. Aí eu falei, quer água? Eu quero! Aí eu tinha água no carro, que eu tinha comprado água no supermercado, dei água e tal. Aí eu fui pelo caminho, eu ia passando por várias pessoas, aí foi muito maneiro, porque aí eu ia perguntando, quer água? Quero! Aí dava água, tá tudo bem? Tá, não sei o quê. E as pessoas vão interagindo, assim, e o bom dessa prova é isso, é a interação. Você acaba conhecendo as pessoas por conta disso, de não sei, esse desespero frenético, né? Aquilo que eu falei, as pessoas que não estão lutando por pódio, por nada, só pela experiência ali. E aí você vai conversando, o Otávio tem histórias que, como ele fez mais, né, quilômetros e tal, conheceu um monte de gente, parou pra bater papo, aí teve uma hora que ele falou que tinha que subir no lugar lá, que era uma super mega subida, e aí os caras estavam sentados no bar, falaram pra ele assim, senta aqui com a gente, toma uma cerveja, uma Coca-Cola e tal. Ele, não tô indo não quero não, tem que ir, não sei o quê. Aí os caras, cara, senta aqui e toma Coca-Cola. Ele pegou e sentou, né, pessoal? Os caras, essa casca grossa, já sabem, ele falou, graças a Deus, eu sentei e tomei a Coca-Cola, porque depois veio uma pirambeira absurda que teve que subir, não sei o quê. Então, assim, são coisas muito interessantes, são provas interessantes que você, além de participar, de ter a experiência, você tem você acaba vivenciando histórias, vivenciando lições de vida, assim, porque você poderia ser prepotente e falar, não quero parar não, porque eu quero ir. Não, os caras já são experientes, já estão ali cascudos, já sabem o que vem pela frente, é novidade e tal. Mesma coisa em Bombinhas, a primeira vez que eu fiz Bombinhas, nossa, foi horrível, mas horrível mesmo. Eu dividi com o Otávio, explodi o tempo na hora de passar pra ele lá o negócio e tal. Na segunda vez que eu fiz, cara, incrível, porque você fala assim, já passei aqui, já sei como é que é, aqui vai ser bom, eu posso correr aqui, ali eu não vou correr, porque ali eu sei que eu tenho que andar, e aí você consegue completar, consegue fazer as coisas direito e tal. Então, assim, eu vejo a corrida muito como ganho de experiência, você está aprendendo, vivenciando aquilo e depois você transporta aquilo para o seu dia a dia. E às vezes você está numa situação e você fala assim, ai meu Deus, não vou conseguir. Não, vai conseguir sim, porque você fez isso, você fez aquilo e assim por diante, entendeu? É bem legal. O Rafael terminou de comentar isso aqui, Carol, que a Ultra, para quem quer ter como experiência de vida, né, é fantástica, né? Sim. Então é isso, a gente traz da corrida, né? Até uma corrida, às vezes, uma corrida de 5 quilômetros não deixa de ser uma história de superação para quem... para mim hoje, que estou pensando em maratona, eu acho que quando sair dessa quarentena, eu estou há mais de 40 dias sem correr, eu vou me sentir maratonista quando terminar 5K. Claro, com certeza, gente. Então, é um momento que a gente está vivendo, né? É um momento de cada um. Sim. E isso é incrível. E até porque quando a gente voltar, o condicionamento físico não vai estar lá 100%. Então você não vai esperando que eu vou fazer o pace de 2, porque eu já estava acostumada a fazer pace de 2. Você vai conseguir ser um super-homem, cara, porque eu acho
acho que mesmo fazendo exercício em casa e tal, é outra realidade, entendeu? Assim, acho que vai ser diferente mesmo. Otávio, eu acho que a gente vai ficar te devendo essa aí das provas de Arraial, porque em 2 minutinhos eu acredito mais ou menos aí que a live caia. A gente teve esses probleminhas aí, então de repente vai mais um pouquinho. Eu acho que fica. Vai falando, Carol. É o quê? No Rio, ele tá falando que no Rio também tem umas provas legais. Arraial do Cabo, por exemplo, eu nunca corri em Arraial. Agora eu vou falar um pouquinho de história, uma história minha, mas eu sou apaixonada por Arraial. E agora no Carnaval eu fiz uma maluquice, que eu tava treinando pra maratona, empolgadíssima, focadíssima pra fazer a maratona em junho, e a maratona não aconteceu. Eu tinha um treino de 18, saí de Cabo Frio 6 horas da manhã e corri até Arraial. E sozinha, cheia de medo, rezando assim, mas graças a Deus fui encontrando ciclistas, outros corredores no caminho, e isso foi me dando segurança para continuar. E chegando em Arraial, eu vou até o Portal da Atalaia, logo ali, né? Só que não é logo ali. Eu sei que no fim, resumindo a história, o meu treino, que era de 19 quilômetros, eu corri um total de 18 direto, e depois caminhei mais 15, e um total de 33 quilômetros e meio. Lá no Portal, depois eu quis descer de carro, pagar aqueles carros, né, pra descer. Mas a fila era tão grande, tanta gente. Carnaval, Arraial do Cabo. Nossa Senhora. Foi uma experiência, assim, muito... E aí você voltou pra Cabo Frio caminhando? Não. Daí eu peguei, estavam querendo me extorquir no táxi, e aí eu peguei um ônibus até o centro de Cabo Frio, estava em Peró, e quando chegou no centro de Cabo Frio eu peguei um táxi pra Peró. Mas não dava, só o tanto que eu andei, né, é muito louco. Você já ia fazer um 36 quilômetros, nossa, já ia estar lá em cima. Não, mas acabou sendo 33, que foram 18 de corrida, mais 15,5 de caminhada. Verdade. Eu ia chegar aos 50, eu ia fazer uma outra, Carol. Arrasou, olha que beleza. Eu voltasse pra Cabo Frio. Antes da maratona, eu já sou ultra, entendeu? Eu não sou maratonista, sou ultra maratonista. Por aí. Maneiro. Mas você já correu em Arraial, Carol? Já, a gente fez essa WTR. O Otávio já tinha feito outras vezes. Eu fiz acho que 2 vezes. E a primeira a gente participou do desafio, que era correr. A primeira foram 30, acho que era 32, estou meio perdida. 32 e depois da noite correr mais 6, que era a corrida noturna. Foi legal. E no ano seguinte a gente voltou, aí eu fiz 21. E muito legal a prova, porque você passa também por paisagens incríveis. Arraial do Cabo tem umas paisagens muito bonitas. Esse lugar aí que você falou do Atalaia, né, do Pontal, foi muito estranho correr ali, porque é muito movimentado, é muito carro, o trânsito não estava fechado, então tem umas pessoas que não respeitam e vêm em cima, então você tem que estar atento. Não pode estar muito voante, apreciando. Quero apreciar a paisagem aqui. Não pode muito não, porque você tem que estar atento ao movimento. Mas assim, é uma corrida bem legal mesmo. Gostei também da experiência. E para esse ano, Carol, tem acontecendo, tem alguma previsão pro fim do... Esse ano é um ano voante, gente. A gente não sabe de nada. Tá tudo certo. Assim, eu estou inscrita no desafio das cidades maravilhosas. A gente fala, eu estou inscrita. Agora, se vai acontecer, Deus só que vai saber. Estou inscrita no desafio e estou inscrita na meia de Brasília. Minha maratona de Brasília, que eu ia fazer a maratona, mas não deu, porque foi adiada. Aí, como eu ia fazer o desafio, então aí não podia fazer a maratona, ia ficar muito, muito próximo. Então, aí eu troquei. E são essas que eu estou inscrita agora. Tem algumas que eu estava inscrita e que foram adiadas, então eu não sei também se vão acontecer ou não, que é aquela track and field, que eu gosto muito de fazer essas provas da track and field, porque é um lugar, assim, você corre por lugares às vezes que você nunca pensou. Vai ser do Shopping Metropolitano. Eu já corri uma vez ali, acho que foi uma corrida feminina, e aí... já foi? Já? Não tô sabendo se já foi pra 2000. Também não, Rafaela. Acho que não. Bom, a galera tá especulando nas redes sociais
vai ser, só Deus sabe, entendeu? Em algum momento. E essa da Track and Field também, que ia ser dia 15 de março, e aí, pá, cancelaram. Quer dizer, adiaram, então vai ser. E aquela de trilha, meu Deus, que é ali o desafio, não é desafio das praias, não, que ia ser ali em Grumari, da Camelback. E tô inscrita, não sei se já tem data, isso daí eu não... Porque o que aconteceu? Como tudo começou a ser cancelado, essa também foi cancelada, eu tava no auge das mudanças da Maratona de Roma, que eu tinha que ver o hotel, que tinha que ver um monte de tranqueirada que eu tava inscrita e aí não ia acontecer, e aí a passagem para trocar, como é que ia fazer, como é que eu ia fazer. Então, assim, eu sei que eles cancelaram, que eles mudaram a data, que a prova não iria acontecer. Agora, eu não averiguei se já tem data para o futuro ou não, porque eu estava focada nisso. Foi até bom ter falado que hoje, mais tarde, eu vou dar uma olhadinha. E aí tinha que cancelar essa prova e tinha que cancelar da viagem que ia acontecer hoje. Que a gente ia fazer, o Otávio ia entrar de férias hoje, e aí a gente ia viajar para fazer a Wings for Life. A gente ia viajar, porque ia encontrar uma tia minha que ia fazer uma viagem na Áustria, e aí a gente ia aproveitar para fazer a Wings for Life lá em Munique, que ia ser no domingo. E aí também foi tudo para cancelar todas as duas viagens. E aí eu fiquei tão focada nisso que eu esqueci de ver as datas. Eu sei que a Track and Field foi para setembro ou outubro, e essa das praias da Camelback eu tenho que ver aí o que aconteceu, se tem que pegar dinheiro, se cancelou, o que aconteceu. E aí, por enquanto, então, eu estou inscrita na Track and Field, estou inscrita no desafio, que agora eu tenho que ver se essa informação já foi cancelada mesmo ou não, que eu não vi isso daí. E a outra que eu esqueci, que eu falei, e tô ficando doida. E a meia maratona de Brasil. Roma foi cancelado ou você adiou pro ano que vem, Carol? Qual? Roma, eles falaram que tá todo mundo inscrito pro ano que vem. Assim, a Maratona de Roma não era sonho, não era nada mesmo. A viagem que eu ia fazer com a minha mãe, que era o sonho dela. E aí, já não aconteceu uma outra vez, porque meu pai teve um AVC, a gente teve que cancelar a viagem. Aí, pensei agora que meu pai faleceu, a minha mãe estava passando por um período meio estranho, eu falei, não, vamos fazer uma viagem e tal, não sei o que. Ela não gosta de viajar, mas ela queria conhecer, então acho que ela ia topar de boa. Comprei passagem, isso aqui tá total, comprei pelo preço da passagem, falei, essa data tá mais barata, é essa data que a gente vai. Beleza, comprei. E aí, o que aconteceu? Falei, deixa eu ver se tem alguma corrida, porque assim, às vezes você viaja e vai ver. Não, deixa eu ver se tem alguma corrida lá nesse lugar e tal. Às vezes você não vai pela corrida. Cheguei lá, Maratona de Roma. Falei, meu Deus, Maratona de Roma, na data que a gente vai estar lá, não sei o que, tal. Aí eu olhei, falei, vou fazer meia, porque eu não vou, eu vi isso em dezembro. Falei, eu vou treinar pra maratona gravada em março, não sei o que e tal. Aí eu olhei e não tinha meia. Falei, meu Deus, mas eu não posso perder a oportunidade, já vou estar lá, eu quero ir, não. Aí eu peguei, conversei com o meu treinador e tal, ele falou, não, você já tem um suporte aí, um resquício de vários treinamentos e tal, então se você for uma pessoa focada e cumprir tudo direitinho, você consegue. Falei, então beleza. Cara, foi a primeira vez que eu treinei pra maratona, certinho. Eu não perdi treino nenhum. Sabe o que é nenhum? Porque antes eu pensava assim, eu tenho tempo, eu posso perder esse, depois eu compenso. Só que esse eu não tinha tempo, então eu tinha que fazer, eu tinha que cumprir. Caraca, cumpri tudo. Aí chegou, não teve, mas tudo bem. Aí falaram que ano que vem vai ter. Aí eu pensei, gente, já tava treinando, já fiquei... Vai cair? 24 segundos, vai. Gente, muito obrigada. Numa próxima a gente continua essa conversa. Vamos marcar para gravar esse podcast, né, Carol? Para continuar contando a história pro pessoal. Gente, muito obrigada, Carol. Valeu mesmo. Adorei aí esse bate-papo com você.